caríssimo Padre Robinson, obrigado pela acolhida novamente, sua paróquia. Trabalhei aqui 3 anos, né? Então foi um tempo que transição ali do Padre Ivo para o senhor. Então estive aqui quando o senhor chegou. Foi muito bom tê-lo, trabalhar com o senhor durante aquele período e cresci e aprendi muito. Então hoje eu venho aqui em forma de agradecimento, fazer esse convite à comunidade e agradecer ao senhor também pelo tempo e a experiência que eu tive aqui. Obrigado. Caríssima comunidade, São José, Maruípe, estou vendo aqui um monte de rostos que eu conheço, algumas pessoas que eu não via há tempos. Eu trabalhei aqui no período da filosofia, há uns 5 anos atrás, né? Então tem bastante tempo. Hoje celebramos de modo muito especial a festa da Assunção de Maria. É uma belíssima festa e um belíssimo convite a cada um de nós para reconhecermos que somos eleitos de Deus. Não só a nossa alma vai para o céu, mas toda a nossa completude, todo o nosso ser, também o nosso corpo tem um lugar no céu. Do jeitinho que nós somos, como Deus nos criou. Isso porque Ele nos ama. E às vezes nós nos esquecemos disso, que Deus nos ama, do jeito que nós somos. E aí, fazemos coisas, nos embrenhamos em situações na vida em que perdemos a dignidade, não só espiritual e moral, mas também tiramos a dignidade desta carne, desta humanidade que nós temos. Queremos elevar-nos à dignidade do céu e esquecermos que é necessário levarmos esta humanidade encarnada, em que Jesus se encarnou, para o céu. Essa é a proposta de Jesus, que todos se salvem por completo, não por parte. Quando você for para o céu e no dia da ressurreição final, é este corpo que vai ser ressuscitado, né? Então é necessário nós percebermos com esta solenidade, com esta festa, que toda a igreja, Maria, que é tipo da igreja, ela é o modelo da igreja perfeita. Então todos nós somos convidados e temos este céu aberto para cada um de nós. E como eu disse, é esse belíssimo convite a um processo de conversão que é verdadeiro e sincero, cotidiano. Assim como Maria deu sim em todos os momentos da vida dela, nós continuamos a dar o nosso sim até irmos para o céu. E é interessante notarmos que Maria é imaculada desde o ventre de sua mãe, não teve pecado, e com a sua concepção imaculada, perfeita, ela automaticamente receberia o céu. Não só na sua alma, mas o seu corpo receberia o céu. Acredito que um filho honra sua mãe. E o 4º mandamento diz isso, não é? Jesus Cristo certamente honraria sua mãe com um lugar no céu. Porque Deus a escolheu. E nesse sentido de que Deus escolheu, Deus escolhe cada um de nós. Fez uma eleição para cada um de nós. Olhou para dentro dos nossos olhos, para dentro do nosso coração, percebeu quem nós somos, o que vamos fazer, o que fizemos, percebeu os nossos propósitos, deu-nos uma vocação, chama-nos todo dia a amá-lo, a servi-lo, porque o serviço é amor, a estar disponível, a sermos fiéis, e muitas vezes não somos assim. Por isso que hoje, ao celebrarmos esta festa, somos convidados a ter Maria como modelo de igreja, como um modelo meu e seu, porque nós somos este povo de Deus. Nós podemos chegar ao céu, nós temos um lugar reservado, preparado, nós somos libertos do pecado. Tudo isso que Maria proclamou no Magnífica é também o canto da igreja. Liberta do cativeiro e do dragão que a persegue sempre, todos os dias. Não é assim? Todos os dias o dragão está perseguindo os batizados, os filhos da igreja. Nós, todos os dias somos perseguidos por tentações, por problemas, dificuldades, sofrimentos, amarguras, angústias. Mas será que é disso que devemos viver? Ou não é da possibilidade e de uma realidade do céu que se faz concreta aqui dentro do coração de cada um de nós? Disse na comunidade hoje, com uma frase que é muito comum, né? Todo mundo sabe que a gentileza gera gentileza. Aí eu falei assim, amor gera amor. Se eu tenho amor
por Deus e demonstro esse amor aos irmãos, nos mais próximos, claro que esse amor vai se expandir, vai aumentar na igreja. E não é aquela coisa romantizada, não é, padre? Que às vezes a gente fala amor na igreja, as pessoas têm uma ideia romantizada, que a igreja idealiza o amor. Não, o amor na igreja é concreto, é real, é Cristo. É o serviço de Deus em prol da salvação de cada um de nós. Quem de nós não quer ir para o céu? Eu quero ir para o céu. Independente dos meus problemas, das minhas dificuldades, das minhas mazelas, dos meus pecados, que é assim que costumamos dizer na igreja, eu quero ir para o céu. Porque Deus me perdoa sempre. Deus olhou para a humildade dos seus servos, aqueles que estão disponíveis, que convertem o coração todos os dias, que, como os jovens hoje, né? Apesar de tantas coisas que os jovens vivem hoje no mundo, hoje teve um belíssimo encontro à tarde. Fizeram adoração a Jesus, estiveram diante de Jesus, colocando toda a sua vida, dispondo para Ele a sua existência. Não é uma parte da sua vida que você dispôs para Jesus. Não foi só esta tarde, não foi só esta hora que você fez a adoração. Você se comprometeu certamente com Cristo durante toda a sua vida, toda a sua jornada terrestre. E estar com Maria é aprender no silêncio e na oração a ter presença constante com Deus na nossa vida. Maria sofreu, não sofreu? Maria, acredito que tenha sofrido até mais que os mártires, porque qual é a mãe que não sente a dor, a perda de um filho, né? Qual é a mãe que não sente a dor de um filho que está em situação de drogadição? Qual é a mãe, e falo isso também para o pai, né? Qual é a sensação de um pai, de uma mãe, que não tendo o que dar de comer ao seu filho, ou não tendo trabalho, não consegue dar dignidade à sua família, aos seus? É uma situação complexa, e Maria sofreu a dor do seu filho em vida. Ela não teve perfurações, chicotadas, mas o seu coração foi transpassado, como foi prometido, né? A profecia. Então Maria sofreu, até mais que muitos dos mártires. Nós, como este tipo da igreja, sofreremos, e ouvimos isso na leitura. A igreja, a mulher revestida de Deus, que caminha no mundo, de repente, e que sempre dá à luz, esse batizado, né, os filhos de Deus, ela tem que sair depois para o deserto, correndo, porque o dragão está indo atrás dela. O mal, a ideia, a figura do mal, está sempre atrás dos filhos de Deus, sempre atrás de cada um de nós. Por isso, a oração de Maria. E depois, a constância na fé e o silêncio, para permanecer firme neste propósito, que é a caminhada no deserto. Adianta no deserto ficar em gritaria, pedindo água, pedindo comida? Não adianta, né, padre? Faça silêncio, tenha um propósito, seja firme, tenha fidelidade, coloque a cabeça no lugar. Maria não se desesperou na hora da cruz. Que nós não nos desesperemos também. E bonito lembrarmos que este ano é o ano que lembramos que Cristo é a nossa esperança. E acredito eu que um dos maiores pecados da humanidade hoje é a desesperança. Quando nos desesperamos, perdemos o sentido da nossa própria vida, o sentido de quem nós somos e para onde vamos, o sentido do lugar onde pertencemos, inclusive na nossa casa, dentro do nosso próprio coração. Então hoje, com esta festa, eu queria ressaltar isso. Nós temos um lugar reservado para cada um de nós. É de nos alegrarmos muito com isso. É de rendermos graças a Deus e glória a Deus sempre e todos os dias. Porque apesar dos meus pecados, apesar do deserto, Deus já me acolheu. Basta que eu converta o meu coração e nos momentos difíceis, nas dificuldades ainda que eu passo, ainda consiga olhar para Deus e no silêncio do meu coração estar diante dele com firme propósito, com retidão de espírito, para que eu não macule o meu corpo com alcoolismo, uso de drogas, prostituição, sexualização, porque é isso que macula o corpo, porque é este corpo que vai ser ressuscitado um dia. Este corpo, e ele deve estar imaculado, como a própria Virgem Maria, puro. Não só é a alma que vai, depois
o corpo se juntará. Então Maria já está no céu. E olha que grande graça. Maria estando no céu, em corpo e alma, olha por cada um de nós. Uma mãe que pede ao Filho por todos os filhos, por cada um de nós. Cada um dos pequeninos pedidos, ou grandes pedidos, que fazemos a Maria com devoção e amor. Porque se tem uma coisa que acontece muito hoje também, o padre sabe disso, o esquecimento e o esvaziamento de quem é Deus na nossa vida. E por consequência, desmoralizamos a pessoa de Maria, desprezamos a sua figura, depois desprezamos a Igreja Católica, da onde fomos batizados, crescemos, nascemos na fé. Depois rumamos para qualquer religião em busca de sentido. Lá também, onde deveria talvez encontrar o seu sentido, não encontra. Ficam perdidos às vezes alguns na vida. Tenhamos, você católico, fé em Maria, fé em Jesus Cristo. Acredite que ela tem o poder, porque Deus a agraciou com este poder. Essa possibilidade de interceder por cada um de nós, rogar por cada um de nós. Ao fazermos os nossos pedidos com confiança, não rezemos as continhas do texto, né? Ave Maria cheia de graça, até acabar e não entender mais. Mas rezemos com fé, meditando as palavras, porque meditando as palavras de confiança e de amor a Maria, rezamos ao nosso Salvador, Jesus Cristo. Por isso, quero relembrar este grande amor que nós temos que ter por Maria, porque somos filhos dela. Uma mãe nunca esquece dos seus filhos. E Deus está sempre de olho, um olhar voltado para Maria, lá no céu. E ela com o olhar voltado para cada um de nós. Então fazemos os nossos pedidos a Maria, certamente ela vai levar para Jesus. E vai ser atendido mais rápido. Tenhamos esta alegria hoje ao celebrarmos esta festa, a confiança de mesmo nas dificuldades, como eu disse, voltarmos o nosso olhar para Deus. E não perder a esperança. Jovens, não percam a esperança. Não percam a fé. Tenham consciência de quem são e onde estão. E do lugar para onde vocês vão. Este aqui é o templo de Deus, onde se abre, né, a Arca da Aliança. O lugar onde Deus se revela. Então aqui é o lugar onde você tem que se sentir bem. Tem que se sentir em casa. Tem que se sentir amado. E aí é o lugar também de você amar, sempre mais.